Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, para a gente entrar na presença de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento eu apresento a vida de cada pessoa ao Senhor e te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar esta reunião, esta noite, que o Senhor possa falar no mais profundo do coração de cada pessoa que aqui está. Meu Deus, eu sei que estamos cheios de pecados, de erros, de falhas, e não temos nenhum mérito para chegar até a Ti. Mas nessa noite eu te peço que venha, meu Pai, derramar a Tua presença, o Teu Espírito, e venha, meu Deus, fortalecer a vida de todos que aqui estão. Eu te peço, meu Deus, seja com cada um de nós nessa noite, seja com cada pessoa que aqui se encontra, meu Pai, seja na vida de todos que aqui estão, aqueles que ainda estão chegando pelo meio do caminho, aqueles que saíram do seu trabalho, estão se dirigindo à tua casa. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, venha abençoar esta reunião e tomar em tuas mãos a nossa vida, porque sabemos o quanto precisamos do Senhor. Que o Senhor possa me usar como instrumento para levar a tua palavra e para abençoar a vida de cada pessoa. Tome em tuas mãos, meu Pai. Tome em tuas mãos essa reunião. Tome em tuas mãos tudo que iremos fazer aqui. Que o teu nome seja glorificado. Diga comigo, Senhor Jesus, fale com fé, meu Deus, que nessa noite eu possa ouvir a tua voz e sair daqui diferente. Diga, fala comigo, com a mão no seu coração. Adore a Deus, bondade de Deus. Nós vamos cantar, gente, de uma forma bem diferente, como fizemos hoje pela manhã. Você vai cantar com os olhos fechados, pensando em Deus, buscando a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, em todo tempo tu és tão
adorá-lo agora. Exalte o nome de Jesus nessa noite, porque Ele já se faz presente aqui. Ele veio para mudar a tua vida, a tua história. Ele veio para falar ao seu coração nessa noite. És fiel em todo tempo. Quero ouvir você cantando, igreja. És fiel em todo tempo, tu és tão bom. Em todo tempo, tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Você pode cantar mais uma vez, és fiel? Vamos lá. És fiel em todo tempo, em todo tempo, tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Você vai cantar. Diga assim: Senhor Jesus, que nessa noite seja para mim um aprendizado de tudo que eu vou ouvir aqui neste lugar. Diga que o teu servo seja um instrumento para me ensinar a tua palavra de forma simplificada, para que eu possa compreender qual o propósito do Senhor para a minha vida. Diga graças a Deus. Amém. Boa noite. Pode sentar em nome de Jesus. Amém? Já abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 1. Daqui a pouco a gente volta a louvar. Aí todos podem sentar, que daqui a pouco a gente vai voltar a louvar. Amém, pessoal? Eu queria que o pessoal da banda sentasse bem aqui na frente, perto de mim. Bem assim, perto do pastor. Josué capítulo 1. Abra aí, que daqui a pouquinho a gente vai buscar. A gente vai aprender a palavra de Deus. Amém? Vamos aprender a palavra de Deus. Graças a Deus. Josué capítulo 1. Quem já achou aí? Todo mundo achou? Para a gente poder estudar a palavra. Amém, pessoal? Amém. Então, eu quero começar falando de um assunto muito importante. Eu quero me aprofundar neste assunto para ajudar você a entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Só para você entender. A gente sabe que Moisés, ele foi, como criança, colocado em um rio, chamado Rio Nilo, Moisés. E Deus levou Moisés para um palácio, aonde ele foi ensinado, cresceu aprendendo, que ele seria ou o segundo ou o terceiro faraó da história. Só que agora Moisés, ele entra em uma questão, numa situação, porque ele se complica a matar o egípcio, e aí ele tem que sair foragido
Ele fugiu do Egito porque defendeu o seu próprio irmão. Só que Deus leva ele para um lugar chamado Midian. Quando ele chega em Midian, ele encontra um homem chamado Jetro. E o que acontece com Jetro? Jetro cuida de Moisés, ajuda Moisés, e Moisés casa com uma das suas filhas, chamada Zípora. Só que agora a gente vai entrar aqui em um cenário trazendo outra personagem para dentro do que nós vamos aprender. Deus, ele pega Moisés e torna Moisés um pastor de ovelha. Só que naquela época, Deus, ele falava e não aparecia para as pessoas. Então uma das ovelhas, ela foge de Moisés e vai para um monte, para um lugar deserto. Chegando nesse lugar deserto, o que ela encontra lá? Ela vê uma árvore que a gente dá o nome de uma sarça ardente. Só que essa sarça, ela era uma planta que não servia para nada, não tinha nenhum valor. Uma planta no deserto, mas que não servia, não tinha nenhuma serventia. Agora, Deus leva Moisés até essa planta, que não tinha nenhuma serventia, nenhum valor, e lá Deus, ele chama de fogo, se materializa naquela árvore. E quando Moisés vai chegando para perto, aí Deus fala: olha, agora você para e tira as sandálias que estão nos seus pés, para antes de você chegar até a mim. Agora Moisés, ele tira as sandálias, eu vou explicar por que a sandália. Ele tira as sandálias para poder se aproximar de Deus. Agora, por que Deus mandou Moisés tirar as sandálias que ele estava nos pés? Porque lá no Egito, ele usava uma sandália de couro. E quando ele estava pastoreando, ele estava com a mesma sandália nos pés. Então Deus não queria ele com vínculo nenhum com o seu passado. Deus não queria ele com nenhum vínculo com o Egito. Então Deus falou: tire as sandálias dos pés. Ou seja, tire o seu passado para que eu possa falar com você. Então Moisés agora, ele tira a sandália e Deus orienta ele. Fala: olha, você vai sair daqui, você vai encontrar com seu irmão Arão, e você será o libertador do povo dos filhos de Israel. Agora Moisés, ele vem, encontra com o irmão dele e começa uma guerra para libertar os hebreus da mão de Faraó. Quando depois de tudo acontecer, libertando os hebreus, foi para o deserto, chegou uma hora que Deus teve que levar Moisés. E agora quem é que Deus escolhe? Aí Deus escolhe um homem que nós vamos falar dele, Josué. E quem era Josué? Era filho de um homem chamado Num. E quem era Num? Servidor do povo de Deus. Só para você entender. Agora Deus fala assim: ô Josué, meu servo Moisés morreu. Ou seja, Deus pegou uma responsabilidade de uma nação, olha bem para mim, de uma nação, e colocou sobre as costas de Josué. Agora Deus fala para ele: ó, seja corajoso, seja forte, mas tenha coragem. Sabe por quê? Para você assumir uma responsabilidade, primeira coisa é coragem. A força você tem que ter. Deus, ele não quer fraco do lado dele, ele quer pessoas fortes. Porque quando o diabo, ele manda os dele com força, para destruir aqueles que são de Deus. Agora, como é que funciona essa questão? Aí Deus fala: você, o Josué, agora você vai assumir esse povo, você vai ter que levar esse povo e fazer esse povo passar o Jordão e chegar até a terra prometida. Só que na época de Moisés mandou Josué como espia.
E agora, ele não vai mais como espia, ele vai mandar outros espias. A gente percebe que Josué era um homem aqui que carregava uma responsabilidade muito grande. E o que eu falei hoje pela manhã? Eu falei que o maior problema que nós enfrentamos na nossa vida é que a gente pega a nossa responsabilidade e a gente quer colocar nos outros. A gente pega aquilo que é nosso, a responsabilidade é minha. É eu que tenho que fazer. É eu que tenho que colocar o quê? As mãos. Mas eu falo assim, não vou pedir para fulano fazer. Não, eu vou pedir para meu dono fazer, porque, sabe, eu estou meio atarefado. Então, fulano, escuta, gente. Até mesmo a questão da nossa alma. A responsabilidade minha de cuidar da minha alma, eu não posso jogar nos outros. Eu não posso olhar para alguém e falar assim, não, eu estou sofrendo por causa de fulano ali. Hoje eu estou do jeito que eu estou, por causa daquela pessoa ali. Ó, foi aquela dali, aquele dali. Cada um tem que ter sua responsabilidade e assumir os seus erros. Quando você está diante da presença de Deus, uma das coisas que você tem que aprender, Josué, ele teve uma pessoa que foi o mestre dele, que chamou Moisés. Moisés, aonde ele ia, Josué estava onde? Do lado dele. Aonde ele ia, Josué estava do lado. Escuta bem, a escolha, ela cabe a qualquer pessoa. Eu não dependo de ter alguém dando um bom exemplo para me seguir o que é bom. Eu tenho que escolher o que eu quero para a minha vida. Se eu percebo que o que falta em mim é responsabilidade, é ter compromisso com Deus, então eu vou ter compromisso com Deus. Agora Moisés, antes da morte, o povo reclama que não tinha água. Ele pega o cajado, ele pega alguns anciões e vai até a rocha. Chega lá, Moisés se virou, pegou o pau, pá, bateu na rocha, e Josué estava vendo. Josué está o quê? Beleza. Só que Josué, ele não podia pegar somente o que Moisés fazia de bom, de errado. Ele tinha que olhar o que ele fazia de bom. Escuta bem, nenhum ser humano, ele é formado somente de erros. Todo ser humano, ele tem alguma coisa que é o quê? Que é bom. Às vezes, o nosso problema é que quando a gente olha para uma pessoa, a gente aponta o dedo, porque a gente só olha para quê? Para o erro. É um problema que todo ser humano tem. A gente não consegue olhar para uma pessoa e procurar as qualidades dela. A gente só olha para alguém procurando o erro. Cadê o erro de fulano? Fulano, eu também é assim. Quando a gente faz isso, a gente está pegando a responsabilidade nossa e a gente está responsabilizando os outros com tudo de ruim que vem acontecendo na nossa vida. Agora você vai entender que Josué, ele apenas era um jovem que enfrentou muita dificuldade, só para você entender, 31 reis ele teve que vencer. 31 reis, você imagina um homem vencer 31 reis, significa reinos, 31 nação, ele teve que vencer, ele teve que lutar contra. Como é que estava o pensamento de Josué? Como é que estava a cabeça de Josué? Será que ele só tinha pessoas ali do lado dele que davam bons exemplos? Não, ele tinha pessoas ali que erravam. Ele tinha pessoas que não acertavam. Ele tinha pessoas ali que estavam errando. Mas olha o que acontecia. Ele não estava focando em quem estava errando. Ele estava focando em quem estava acertando. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer investir em quem está errando, no erro dos outros. Vamos investir em quem está acertando. Graças a Deus. Leia comigo, capítulo 1, diz assim: Deus fala a Josué e anima. Não é isso?
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: meu servo Moisés é morto. Disponha-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vem cá, me mostra aqui aonde Deus chegou para Josué e falou assim: você é o meu servo. Ele chamou Moisés de servo, mas ele não chamou Josué de... Não, Josué, até então, ele estava seguindo, era seguidor, mas Moisés era servo de Deus. Existe uma diferença para quem segue e para quem é servo. O servo é aquele que permanece na casa. O servo é aquele que obedece quando Deus lhe fala. O servo é aquele que faz a vontade de Deus. É o que eu falei pela manhã. E de manhã eu estava dando o exemplo da banda. Eu falei isso aqui de manhã. O servo, ele trabalha assim. Botou aqui: olha, hoje nós vamos cantar isso. Beleza, pastor puxou um louvor. Vamos lá, vamos junto. Ah, o pastor, vamos junto. O servo, ele dança conforme a música que o quê? Que toca. Quando a pessoa não é servo, eu não gosto dessa música, eu não gosto desse louvor, eu não vou cantar esse louvor. Não, eu não gosto, não. Olímpia, vem para mim aí. Não. Como é que o servo faz? O servo, ele faz assim: botou, tocou, estou junto. Quando a pessoa é servo de Deus, ela não escolhe o que ela canta. Antigamente, de manhã, falei 20 anos atrás, há 25 anos atrás, as canções, os louvores mais tocados dentro da igreja eram louvores antigos. Aí depois começou o pessoal rock dentro da igreja, pop dentro da igreja, e acha que isso envolve as pessoas. Escuta, música antiga é a música que mais fala ao coração de uma pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, como é que a gente temos que proceder? O servo, o banheiro da igreja está sujo. Fulano, você pode lavar aquele banheiro? Não. Se fosse servo, colocava a mão e lavava. A sassa era uma sassa que não servia para nada. Deus se materializou em uma sassa que não servia para nada. O banheiro é o único lugar da igreja que muita gente usa e não dá nenhum valor. Posso falar? Tem pessoas que entram, se estiver sujo, olha, sai e deixa sujo. É um simples banheirinho. Eu vou pegar um balde com água, eu vou botar uma luva na mão e eu vou limpar. Sabe o que significa isso? O verdadeiro servo de Deus. O verdadeiro servo de Deus é aquele que não espera que o outro faça. Olha para mim. O verdadeiro servo de Deus é aquele que faz o que Deus ele manda. É aquele que obedece o que Deus coloca. Deus deu a ele responsabilidade. A sua responsabilidade na igreja é essa. Então eu vou cumprir o que Deus me deu. Quem concorda comigo, levanta a mão. Ó, Deus falou assim: eu quero você, um exemplo, limpando o altar da igreja. Se a pessoa é serva de Deus, o que ela vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai chegar na igreja, vai olhar e vai dizer: pastor falou que é eu que cuido. Outra coisa, para de ficar dentro da igreja, sentado no banco, achando que o banco é para você. Deus está precisando de servo, não é de seguidores. Agora Josué, ele vai subir de patamar, ele vai mudar. Deus não vai deixar ele mais como seguidor e vai colocar ele como servo. Agora, quando
que ele vai aguentar o que Moisés aguentou? Mas agora Deus vai falar assim: olha, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Amém, pessoal? Agora Deus fala para ele assim: mas tenha coragem. Tenha coragem. Repita comigo: tenha coragem. Quem aqui você tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo de sapo. Eu tenho medo de barata. Eu não mato sapo. Barata eu não mato, mas mato por causa de pavor, de medo e nojo. E sapo, eu estou sendo sincero, cada um tem os seus medos. Tem pessoa que tem medo de avião. Posso falar? Não gosto de andar de avião. Andei a pulso. Olha para mim. Tem pessoas que têm medo de altura. Tem pessoas que têm medo, pavor, de chegar em carro em alta velocidade. Escuta, meu medo, se eu ver um sapo ali, acabou o meu dia. Se pular na minha frente, eu não sei quem vai pular mais alto, se é eu ou é ele. Mas olha para mim, cada um tem o seu medo. Só que o medo, escuta, o medo ele não é o que provoca o pânico. Quando a pessoa ela não assume responsabilidade com Deus, ela vive com pânico por causa da desobediência dela. Escuta, o problema não vem para mim nem para você, porque eu e você estamos no erro do pecado. O pecado nós estamos, desde o dia que nascemos. O salmista falou assim: olha, do pecado me concebeu a minha mãe. O que ele quis dizer? Que todos nós somos pecadores. Quem aqui é pecador? Deixa eu ver. Que bacana. Agora, quer que eu te fale uma coisa? O que ele falou para ele? Você não vai ter medo. Você não pode ter o quê? Medo. Por que não medo? Porque para resolver problemas, você não pode ter medo. Ô Josué, você vai enfrentar muita luta. Você vai passar por muitos problemas, mas você não pode ter medo. Quer ver uma coisa? Eu atendi uma pessoa que o maior medo dela era fazer uma faculdade. Eu perguntei: por que você tem medo de fazer a faculdade? Eu tenho medo de não passar, ser reprovado. E eu perguntei: mas você já tentou? Escuta, gente, se a pessoa ela não tentar, ela nunca vai sentir o gostinho da vitória. Se ela não tirar o medo, ela nunca vai saber o que é vencer. Às vezes você tem tudo para ser feliz. Mas posso falar a realidade? Posso te mandar real? De coração. Tem medo de encarar a realidade. Se eu não tirasse o medo de dirigir, eu não teria habilitação. Quem está me entendendo aqui? Se eu não tirasse o medo de pregar, hoje eu não seria pastor. Só vai provar da vitória quem tirar o medo. Aí ele fala: ô Josué, não foi eu que te mandei? Agora você vai, seja forte e corajoso. Agora imagina ele, um deserto imenso, dirigindo uma nação, um homem só, coordenando uma nação. Agora ele chega em um lugar aonde os próprios que estavam com ele, chamado Datã, Corá e Abirão, começa a se levantar contra Moisés, ou contra Josué. Já se levantava contra Moisés. Depois morre esse, levanta outro, vem o Acã. E o Acã, com seus filhos, começou a perseguir Josué, começou a se levantar contra Josué. Escuta, mas é por isso que Deus falou: tem que ter coragem. Para você chegar onde você quer, o nível que você quer, você tem que ter coragem. Você não vai crescer se você continuar com medo. Você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida se você não tirar o medo que está dentro de você. Se fulano pode, você também pode. Diga: eu posso. Eu posso. Pode ou não pode? Olha para mim, o que me atrapalha? O medo. O que te atrapalha? O medo. Eu não vou colocar uma empresa
eu tenho medo de não dar certo. Eu não vou colocar isso, porque eu tenho medo de dar errado. Gente, preste muita atenção. Se eu quero provar do que Deus pode fazer, primeira coisa, eu vou tirar o medo. Tirando o medo, tem mais uma coisa, eu vou passar a obedecer. Não, Deus, não vai ser o que eu quero, não. Vai ser o que o Senhor quer. O que é que o Senhor quer que eu faça? Quer que eu faça isso? Eu vou fazer. Agora a pessoa fala assim, eu sou servo de Deus. Você vai me perdoar, mas eu quero pregar a palavra para você. Não adianta ser servo, dizer que é servo, e quando Deus pede uma coisa, a pessoa fala assim, eu não posso. Eu não posso evangelizar, que eu não estou preparado. Eu não posso, fazer nada, ser um obreiro, que eu não estou preparado. Fala para mim, quem era Pedro? Apóstolo. E o que Pedro fazia? Negou Jesus. Pedro era convertido? Não. Pedro, ele tinha o quê? O Espírito Santo? Também não. Mas o que ele era? Ele era um apóstolo. Ele estava seguindo Jesus. Começou a seguir Jesus. Era um dos que seguiam. Agora você vai parar e vai analisar uma coisa. Só para você entender o que eu quero colocar para você. Josué teve um exemplo bom ou um exemplo ruim, pessoal? Oi? Fala bem alto. Ele teve um exemplo bom ou um exemplo ruim? Só para você entender. Imagina se Josué, ele pega Moisés como exemplo, mas não, eu não quero nada que é bom. Eu vou pegar só os erros de Moisés. Moisés bateu na rocha com raiva, então eu vou pegar você assim também. Qual seria a história dele? Sabe qual é o nosso maior problema? Não fala comigo, eu também não vou falar. Não me perdoa, eu também não vou perdoar. Sabe qual é o maior problema? Perdoei, não sou obrigado a conviver. Perdoei, ele lá e eu cá. Escuta, isso não é perdão, tem que se converter. A pessoa de Deus, quando ela perdoa, ela esquece. Esquecer resume uma coisa: é o passado. Josué, ele estava carregando um fardo pesado nas costas. Josué, ele estava trazendo algo muito triste dentro dele. Agora Josué chega diante de uma situação tão ruim, o Jordão. Ele tinha que passar o Jordão. Ele tinha que atravessar o Jordão. Alguns dizendo para ele, não vai dar certo. Mas ele não se influenciou por aqueles que jogavam contra ele. Gente, presta atenção. Se hoje eu cair, se hoje eu errar, você não tem culpa. Eu errei porque eu quis. Eu pequei porque eu quis. A responsabilidade dos meus erros eu não posso jogar em você. Mas hoje tem pessoas que quando ela sabe que está errada, ela procura uma pessoa para atribuir o erro, jogar o erro na pessoa. Leia comigo no versículo de número 3. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi. Prometeu a quem, gente? Gente, você entendeu isso aí? Deus pegou a promessa que ele fez para Moisés e ele transferiu para quem? Josué. Pessoal, vamos entender. Responsabilidade não é para todo mundo. Quando uma pessoa ela tem responsabilidade, pega aqui, Daniel, ela funciona dessa maneira. Ela chega na igreja, ela entra porque ela tem responsabilidade com a vida dela. Ela faz do momento que ela está dentro da igreja um momento para ela se santificar e buscar a Deus. Quando termina o culto, ela sai transformada e ela pega o que ela ganhou na igreja, leva para dentro de casa e fala para o marido, fala para o filho: olha, hoje foi uma bênção o culto, eu ouvi isso, eu ouvi aquilo.
ela tem responsabilidade. Quando a pessoa não tem responsabilidade, ela entra na igreja, ela entra, olha, ela entra, fica no culto, conversa com um, conversa com o outro, vai lá, fala com todo mundo, ela sai da reunião do mesmo. Quer ver uma coisa? Em casa xingava. Ela vem para a igreja e volta para casa xingando. Tem pessoas que estão aqui na igreja e não tomou juízo, não parou para ver que nós não podemos servir a Deus do nosso jeito. Se é para servir a Deus, então peraí, quem manda é Deus. Eu não vou desobedecer. Ele falou para Josué: aonde você colocar a planta dos pés, você vai ser uma bênção. Mas tem pessoas que não é assim. Às vezes a pessoa, ela coloca a planta dos pés em um lugar e tudo dá errado. Tudo que ela bota a mão dá errado. Coloca um comércio, não vai para frente. Ele tem uma empresa, não cresce. Tudo que pega para vender não dá certo. Mas sabe por quê? Porque isso aqui que eu preguei, que eu estou falando, como ela não está funcionando. Era para ser bênção, está sendo maldição. Era para ser coisa boa, está sendo coisa ruim. Ou eu sou, ou eu não sou. Eu não posso prejudicar a minha vida espiritual por causa de ninguém. Mas embaixo aqui, Deus vai falar para Josué que ele não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Gente, escuta uma coisa que eu vou te falar. Eu estou falando de responsabilidade que eu trago nas minhas costas. Josué também. Você também tem que ter. Você tem família, você tem filhos, você tem mãe, você tem pai, você tem pessoas que estão do seu lado. Se ela olhar e ver que o seu exemplo é um exemplo mau, o que vai acontecer? Fala para mim. Ela vai seguir o seu exemplo. O marido vai seguir o exemplo da mulher. A mulher do marido. E depois o que vai acontecer? Os dois vão sofrer. Escuta, só que quem vai pagar é aquele que está na igreja, que conhece a verdade, conhece a palavra, não é inocente. Depois eu vou falar algo, mas eu vou falar fora das câmeras, para você entender que tem pessoas que ela tem prazer de fazer outras pessoas errar. Você imagina se eu consigo colocar ele para errar? Vou pagar pela minha vida e pela dele. Você evangeliza na sua casa? Você já falou de Jesus para os seus filhos, para o seu marido, para a sua família? Ah, já, pastor. E por que eles não vêm para a igreja? Se você falou, será que Deus não está querendo mostrar para você que você tem que deixar de ser seguidor e passar a ser servo? Servir a Deus. O servo de Deus, eu vou te dar um exemplo, ele funciona assim. O pastor, eu fui de um ministério, que eu estava numa igreja hoje, e amanhã o bispo ligava e falava: você vai para tal lugar. Sim, senhor. Deixava tudo, pegava tudo e ia. Chegava no outro lugar, ficava 2, 3 meses, ligava: Ivan, tudo bem, tudo bem. Meu filho, você vai para tal lugar. Sim, senhor. O servo, ele tem isso. Sim, senhor. Eis-me aqui. A gente não queremos escolher onde nós temos que ficar. Nós temos que ficar onde Deus nos colocar. Nós temos que aprender a obedecer para que a gente possa crescer. Josué, ele teve 2 exemplos, mas esse eu posso seguir de um. Foi Moisés. O pai dele foi um grande homem de Deus. Mas o pai dele morreu, ele ainda criança.
Então ele não pode aprender com o pai, mas ele teve um tio chamado Moisés. Quanto exemplo você vê na Bíblia? Você vê na Bíblia Deus mentindo? Vê, pessoal. E por que às vezes a gente mente? Você vê na Bíblia Deus falando mal de alguém? E por que a gente fala? Você vê na Bíblia Deus criando ódio de alguém? Não, e por que a gente cria? Um exemplo daqui. A palavra de Deus. Agora, segue o exemplo que quer. É uma escolha minha, uma escolha sua. Eu não posso colocar erro nos outros, posso colocar nele, nela. Não posso culpar eles. Se acontecer algo comigo, eu tenho que chegar e falar assim: aconteceu o que eu quis. Ninguém vai me compreender. Aconteceu o que eu quis. Pastor, mas o senhor matou. Matei o que eu quis. Um exemplo que eu estou dando que está repreendido. Não o que for, não. Temos que aprender a se responsabilizar pelos nossos atos. Amém, pessoal? Isso também traz a vitória, traz a cura, traz o milagre. Quando você começa a se responsabilizar pelos seus erros. Daqui a pouquinho vou falar uma coisa para você. Versículo de número 4. Diz assim: desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei com quem? Com quem? Assim como fui com Moisés, serei com quem? Olha aqui para mim. Você crê que Deus é contigo? Quem crê? Você crê? Você crê? Você crê que Deus é contigo? A senhora acredita que Deus é contigo? Ele está falando o que aí? O Paulo pode te resistir? O João pode? O Francisco pode? Não, ele está dizendo: ninguém te poderá te todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, também serei contigo. Amém, pessoal? Agora, isso aqui acontece com quem crê. Quem acredita que Deus é com ele, que Deus é com ela. Olha aqui para mim, por favor. Se eu creio que Deus é comigo, eu não vou ficar triste porque alguém me reprova. A maior aprovação que eu preciso na terra não tem. Vem de quem? Vai ter pessoas que vai aplaudir você. Vai ter outros que vão. Você vai deixar de viver por causa disso? Deus está falando com você. Responsabilidade. Responsabilidade. Tenha responsabilidade. Trabalha? Todo mundo trabalha. Tem que ter o seu momento para estar na igreja. Trabalha? Sim. Tem que estar na igreja. Quer vencer? Tem que estar na igreja. Não vem de manhã, não vem de noite. Não vem no horário, vem no outro. Olha para mim. Justifica não. Não, pastor, mas o senhor tem que entender. Eu não tenho que entender nada. Eu tenho que pregar. Quem tem que entender é você. Que a responsabilidade é sua. Pare
de pegar o problema dos outros e falar assim: pastor, eu estou assim por causa de fulano, eu estou desse jeito porque fulano fez. Não, para com isso. Gente, eu estou vivendo um momento com Deus que eu não quero saber do que as pessoas acham sobre mim. O meu erro, o meu pecado não é mais precioso do que o meu arrependimento. Quando a gente se arrepende, a gente alcança a misericórdia. O maior problema é que a gente olha para o nosso pecado. Quer ver? Poxa, eu fiz isso. Pô, eu pequei, fiz aquilo outro. Estou colhendo o que fiz. Mas o que Deus quer? Que você olhe o que você fez? Se você se arrepende, acabou. Mude. Mude. Porque esse ano não vai ser fácil, não. Mude. Eu vou te falar uma coisa, vai ficar gravado aqui. Está vindo mais uma pandemia. E vai fechar tudo de novo. Olha para mim. Quem sabe Deus não está permitindo essa vir. Porque mesmo com a outra, as pessoas não mudaram. 10 pragas, o faraó não mudou. Às vezes Deus permite coisas vir. Vai vir mais uma pandemia. A pandemia que vai vir agora, você ouviu falar da onde? Lugar nenhum. Ouvi dele. Ele já falou para mim, vai vir. Escuta, se prepare. Porque já está aqui no Rio de Janeiro. As praias do Rio de Janeiro estão sendo fechadas. Daqui a pouquinho vai chegar na cidade. E agora? Agora eu estou podendo pegar na mão dele. Mas vai chegar um momento que vai ser ele lá e eu. Escuta, dentro da igreja, como é que vai sentar perto um do outro? Gente, vai por mim. Deus está falando com você. Pegue, crie um vínculo de responsabilidade com Deus. Seja responsável, ore. Ore em casa. Ora meia-noite, jejum, se afasta mais de problema, de pessoas que estão te dando dor de cabeça, se afasta. Lá na sua casa, cheio de pessoas que estão te dando problema, vizinhança, se afasta. Ore. Ore. Lá no seu trabalho, está difícil, se afasta de quem está te dando trabalho, porque vai chegar um momento que você vai precisar estar tão bem com Deus, para você não desistir, para você não largar tudo, para você não desanimar. Quem está entendendo? Só cortou o cabelo não. Irmão, a pastora está vindo para cortar o cabelo, só cortou com os outros. Traiu a pátria. Cortou também? Seu falso. Aí, olha o Carlos. O Carlos não cortou, não fez barba. Está guardando tudo certinho. Olha o Salami. Cadê o Salami? Já está tirando uma puxa aqui em cima. Seu Antônio também, cabeludo, chuva, cabeludo. O irmão dela é. Como é que fala?
cabeleireira que fala. O cara manda bem, cara. Ó, vai cortar o meu de graça, estou fazendo a propaganda. Ela é. Estou com dó na minha casa. A menina lá embaixo. Ou corta meu cabelo, vai lá para baixo. Diga graças a Deus. Você vai ter que cortar isso depois. Amém, pessoal? Olha para mim, Deus é com vocês. Crie responsabilidade. Crie o quê? Responsabilidade. Ó, às vezes você não tem responsabilidade para orar, jejuar, vir na igreja, vir quando pode, vir quando quer, quando está bom, quando não está, está chovendo, não vou. Não, não é isso. Eu tenho que ter responsabilidade. Traz seus filhos. Começa a arrastar sua galera para a igreja. Amém? E Deus vai abençoar você. Eu estava falando pela manhã que quando a pessoa não traz a responsabilidade para ela, o que vai acontecer com ela? Ela não vai conseguir agradar a Deus. O que é agradar a Deus aqui? Assuma os seus atos. Fique de pé. Nem vou. Coloque a mão no seu coração. Prepara a Santa Ceia para mim. Meu Deus, eu queria falar mais de Josué, mas o nosso tempo é tão curto. Eu te peço, meu Deus, abençoe todas as pessoas que aqui estão. Que essa ceia seja para mudança, para a transformação da vida de todas as pessoas. Diga graças a Deus. Amém. Olha,